Então, pessoal, retomando aqui, outro exemplo de micro-ondas é o Wi-Fi, GPS e as televisões hoje em dia. Como é que funciona? Então, as ondas, elas são enviadas pelas antenas, deixa eu focar aqui, tá? São enviadas pelas antenas, são ondas aqui, a micro-ondas, como eu já falei, as micro-ondas são de maior frequência, ou seja, são mais, transportam mais energia do que essas de rádio. Por isso que as TVs estão utilizando essas micro-ondas. Então, as ondas enviadas pelas antenas são de maior frequência, são de 300 MHz a 300 GHz. Pode perceber que é maior, a frequência é maior do que as ondas de rádio. E após atravessarem a atmosfera, como eu falei, as ondas de rádio, elas não atravessam a atmosfera, não vão para o espaço. Já as micro-ondas vão. Então, elas atravessam a atmosfera na velocidade da luz, são captadas por um satélite. Então, o que acontece? As antenas emitem as ondas, certo? Essas ondas são enviadas para o espaço, atravessam a atmosfera, percorrem na velocidade da luz e são captadas por um satélite. Esse satélite, eles captam essas micro-ondas e reemitem essas ondas para uma antena receptora. Essa antena receptora tem o Wi-Fi, o GPS, a TV. O que diferencia essas micro-ondas da ondas de rádio? A frequência, essas aqui são de maior frequência. Então, se tem maior frequência, transporta mais energia. São mais ágeis, tá bom? Então, deixa eu mostrar aqui no livro para vocês, ó, como acontece isso. A antena aqui na Terra emite as micro-ondas, atravessam, né, a atmosfera, fica um satélite aqui no espaço, não só um, como vários. Esse satélite, ele capta essas micro-ondas e reemitem para outra antena. Então, o que eu falo para vocês? Muita gente fala, não sei onde é que eu vejo a matemática no dia a dia. Gente, pelo amor de Deus, eu vou falar para vocês aqui das outras ondas de radiação, das outras radiações. E em tudo que existe, você pode perceber a matemática, principalmente na tecnologia. Então, se a física existe, porque existe a matemática, entendeu? Então, a matemática é a base, junto com a pesquisa e o desenvolvimento de ideias, chega-se à física. Porém, o cálculo básico, a ciência base para o desenvolvimento da física é a matemática, tá? Então, vemos aí a matemática se desenvolvendo. Então, a radiação infravermelho. Então, vamos abrir aqui para vocês observarem onde ela tá. O infravermelho vem depois de micro-ondas. Ainda são não ionizantes. Então, todos nós emitimos, pois ela é transmitida no calor. Então, a radiação infravermelha é aquela emitida no calor. Se você esquentar um ferro e chegar próximo de um ferro, não precisa nem tocar, você já vai sentir de longe o calor. Então, aquele ferro ali está emitindo o quê? Radiações, ondas infravermelho. São ondas transmitidas através do calor. E o corpo humano, porque o corpo humano, ele transfere calor, ele produz ondas infravermelhas. Então, existem equipamentos, câmeras, que identificam o ser humano, que o ser humano chegou no ambiente apenas pelo calor emitido por ele. E é que você consegue observar, como aqui na imagem, ó, as partes naquele ambiente onde você pode perceber maior calor do ser humano aqui, ó. Então, é um tipo de câmera que detecta isso aí. Luz visível. Luz visível é a luz que é a única luz que podemos dessas ondas. A única onda que a gente pode observar é a luz visível. Essa luz visível pode ser a solar ou a artificial. Dentro da luz visível, eu posso ter a ionizante e a não ionizante, como eu já mostrei, tá? Então, exemplo da luz visível aqui, ó, eu tenho essa verde, azul e rosa, característica da não ionizante, e a partir da vermelha já é ionizante. Raios ultravioletas, radiações ultravioletas, é aquela emitida pelo sol, é a luz danosa, né?
emitida pelo Sol em horários que não são recomendados pelos médicos, porque aquela luz solar esquenta muito e pode gerar uma insolação, câncer de pele, faz mal para o ser humano. Então, existem certos horários que o Sol emite essas radiações, né? Chamado de luz ultravioleta. Raio-X, a radiação emitida e retida na superfície sólidas. Podemos utilizar essa radiação, os raios-X, geralmente na parte da saúde. Então, quando, digamos, quebramos uma perna, então vamos fazer um raio-X para verificar essa fratura. Então, é um raio, existe todo estudo como é que ele é emitido, como é que você consegue chegar ao raio-X. Mas vocês precisam saber o seguinte, é uma radiação que ela é emitida e retida nas superfícies sólidas. Por isso que eu consigo captar isso no computador e verificar o corpo humano, que é uma superfície sólida. Então, ela é muito perigosa, por isso que os profissionais que trabalham com raio-X geralmente utilizam uma capa de metal para fazer o raio-X, seja nos dentes, quando a gente vai fazer uma restauração, alguma coisa, às vezes é necessário fazer um raio-X para verificar internamente e para verificar, o raio-X permite que você veja aquela superfície sólida internamente. Então, os profissionais geralmente usam um equipamento que não permite que esses raios ultrapassem o seu corpo, tá? E os raios gama são utilizados pelo ser humano, principalmente na parte da tecnologia, porém é muito danosa ao ser humano. Existe a forma correta de manuseá-los. Então, não é todo mundo que pode usar. Causa mal ao ser humano se for espalhado pelo ar. Então, existe uma forma de utilizar e lidar com esses raios gamas para benefício do ser humano. Porém, não é todo mundo que sabe lidar com ele, tá bom? Agora, vamos entrar no conteúdo de hoje, que é laser e fibras ópticas. Ou ópticas. Acho que vocês já ouviram muito isso, todo mundo sabe o que é uma laser ou fibra óptica, então vamos estudar isso na física, tá? Então, laser é uma luz especial, né? Monocromática. O que é monocromática? Ela possui um único comprimento de onda. Então, quando eu falo monocromática, é que possui um único comprimento de onda. Então, eu vou abrir aqui o livro para vocês verificarem, ó. A diferença. Essa é uma luz visível, você pode perceber que existem várias ondas, tá? Elas estão indo para vários sentidos, elas não têm uma ordem. E aqui o feixe de luz do laser, ó. O laser pode perceber que o comprimento de uma crista a outra é sempre o mesmo. Então, o laser, ele possui sempre uma direção e o mesmo comprimento. Então, o raio laser ou laser é uma luz especial monocromática porque possui sempre o mesmo comprimento de onda. Ele é mais intenso do que um feixe de raio de luz comum, bem mais, com capacidade de percorrer longas distâncias. Então, hoje em dia, utilizamos muito o laser, porque ele é muito mais eficaz em alguns casos do que o feixe de luz comum, tá? É uma radiação eletromagnética visível ao olho humano. Então, o laser, todo mundo vê até a gente compra um raio laserzinho e consegue verificar, consegue enxergar. Se tem um único comprimento de onda, tem uma única frequência também, vibrando numa única direção. Então, ó, aqui é um feixe de ondas. O feixe de ondas em fase, ou seja, em laser. Então, eles têm o mesmo comprimento de onda, ó, sempre. Gente, se tem o mesmo comprimento de onda, ó, tá? Se tem o mesmo comprimento de onda, ele também vai ter uma mesma frequência sempre, tá bom? E sempre vai estar numa mesma direção, tá certo? Então, onde é que eu posso verificar a aplicação desse laser no meu dia a dia pro? Leitura de códigos de barras, cirurgias. Tem cirurgias hoje na atualidade que são feitas apenas
com raio laser. Em vez de você usar o bisturi para cortar o corpo humano, você utiliza o raio laser, porque ele possui uma velocidade, ele é muito intenso e possui uma capacidade de percorrer longas distâncias. Então, ele é tão intenso em certos momentos que ele tem a capacidade de cortar um tecido, tá? Cortar ou queimar. Então, eu utilizo em cirurgias. Tem verrugas, essas coisas que hoje em dia nem precisa cortar. Você utiliza o raio laser que queima aquele tecido ali, destruindo aquela verruga, tá? Então, furar ou cortar, soldar materiais, muitas vezes eu utilizo raio laser. Aparelhos de CDs e DVDs também utilizo raio laser. Então, uma radiação eletromagnética utilizada no nosso dia a dia, em nosso favor, que depende da matemática. Para que exista tudo isso, gente, foram desenvolvidos cálculos e muitas pesquisas e muitos experimentos. Fibras ópticas ou óticas são tubos finíssimos de vidro, plástico ou podem ser de outros materiais. Então, a gente não vê fios, cabos. As fibras óticas são fios, só que são muito finos. Geralmente são de vidro ou plástico. Então, eles são transparentes e por eles passa um feixe de luz que pode percorrer uma longa distância. Geralmente utilizamos como feixe de luz o laser ou LED, que são luzes mais intensas. Então, as fibras óticas vêm substituindo os fios tradicionais na função de transporte de dados, de mensagens telefônicas, sinais de TV e internet a cabo. Então, existe a internet a cabo que utiliza o quê? Fibra óptica. Por que hoje em dia eles estão utilizando esse tipo de fio e não fio tradicional? Porque ele consegue transportar uma luz, né? Transportar o laser ou LED, que consegue percorrer distâncias bem maiores do que a luz tradicional. Fora que esse transporte, né, do laser do LED, além de ter uma velocidade muito grande, acontece em menos tempo. Então, por isso que é utilizado, por exemplo, no transporte de dados, de mensagens telefônicas, esse cabo, porque para que isso aconteça em menos tempo e muito mais rápido, tá ok? Então, ao seu interior, as ondas eletromagnéticas se propagam com mais velocidade. Então, o que queremos hoje na sociedade atual? Acesso a informações rápidas. Então, isso que a fibra ótica traz, o que o raio laser traz. Então, o que vocês podem observar com isso? Que antigamente, para a gente se comunicar, a gente utilizava o quê? Carta, depois telégrafo, telefone, rádio, televisão, internet, hoje redes sociais. Então, a cada dia, a tecnologia vai avançando com o intuito de se tornar mais rápida e eficiente para que o transporte de informações ocorra de forma mais rápida e eficiente, interligando as pessoas. Então, é isso que a tecnologia traz, que a física traz para o ser humano. E por trás da física temos o quê? A matemática. Então, são essas radiações eletromagnéticas que estão presentes na nossa sociedade que faz com que essa tecnologia aconteça para nós de forma tão eficiente e necessária para a nossa rotina. Então, tenha uma boa manhã. Qualquer dúvida, me chame no privado. Um beijo.